E aí pessoal, beleza? Shalom, shalom a todos aqueles que estão me ouvindo. Eu gostaria de falar sobre ministério profético. Eu vejo muita gente falando muita coisa, somente relacionada às escrituras. Tem muita gente que fala bem assim que alguns livros não foram inspirados porque eles não têm a inspiração profética. E até colocam alguns livros apócrifos como se eles não tivessem inspiração divina. Pois bem, eu não concordo por N situações. Alguns falam que algum livro não é inspirado porque não houve um espírito profético, etc. e tal. Só que é o seguinte, a gente tem que entender qual é a função do profeta, como eles apareceram na história, no contexto bíblico, para falar mais alguma situação. Tem muita gente que se baseia nisso para falar que um livro não é inspirado ou aquele livro. Eu te digo bem assim, irmão, que o canon bíblico ele foi estabelecido por questões subjetivas. Eles analisaram e chegaram à conclusão de que aquele era o canon e acabou. Eles estavam errados? Não necessariamente. Estavam certos? Não necessariamente. Tudo tem que ser analisado de uma forma imparcial. Na época de Yeshua não existia um canon definido, né? Eles tinham ali a lei, o profeta e os escritos. Não fala a quantidade de livros. O concílio com Yohanan ben Zakkai estabeleceu o seu canon. O concílio, não lembro agora, começou com Niceia e depois mais para frente eles estabeleceram lá nos seus concílios, estabeleceram o seu canon e assim por diante. Depois houve aí o acréscimo da Igreja Católica depois com a Contra-Reforma e assim por diante. Mas dizer que o livro é falso porque não tem inspiração profética é um perigo muito grande. Por quê? Se o escrito traz instrução de como viver na lei do Senhor, ele é inspirado. Ele é inspirado por Deus. Agora vai entrar no canon, aí já são outros 500. Aí já é uma definição que cada um vai escolher. Os principais são os maiores, né? O livro da Torá, os livros da Torá, os livros dos Nevim, dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel mais para a questão dos escritos, contém profecias, mas narra a história. Mas isso não necessariamente significa que os livros que não estão aqui não sejam inspirados. Isso é o meu ponto de vista. Os sacerdotes, na época do templo, com certeza eles eram representantes de Deus aos homens e também representavam o povo diante de Deus. E eles eram Machia, eles eram ungidos de Deus. E eles tinham uma obrigação, além dos sacrifícios, eles tinham a obrigação de ensinar o povo de acordo com a palavra do Eterno. Eu vejo muita gente falando bem assim, que o profeta, que é profeta e não sei o que, o cara profetiza. Tomem cuidado com esse ministério profético de hoje. Qual é a principal característica de um profeta? O profeta, ele aparece no cenário global. Vamos colocar dentro das escrituras. Dentro das escrituras, eles apareciam no contexto histórico de Israel em momentos de escassez espiritual. Por exemplo, Moisés, ele é considerado profeta e legislador, Então, quando ele apareceu, qual foi a função dele? Ser um grande libertador do povo de Israel. Então ele trouxe ali um ministério dele profético relacionado a quê? Relacionado à escatologia, relacionado à restauração, relacionado à reforma do caráter moral do povo de Israel.
Então ele legislou ali, Deus entregou a lei para ele, e ele apregoou ao povo um atechuvá, um retorno à conduta moral e espiritual que o povo havia perdido somente nesses 430 anos de cativeiro. Então ele foi importante nessa questão. E depois, em quais períodos esses profetas apareceram? Vou ler aqui o livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem irá por nós? Respondi: estou aqui, eis-me aqui. Envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem, com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faça o coração deste povo ficar lento como um gordo, ensurdeça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. Eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que a cidade se torne ruínas desabitadas, casas sem presença humana, e a terra seja completamente devastada, até que o Senhor leve o povo para longe e a terra torne-se uma vasta desolação. Se restar mesmo 1/10 do povo, ele será devorado novamente. Mas como o pistache ou o carvalho, dos quais o trono permanece vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco. Então, aqui está mostrando um cenário espiritual do povo. O povo está fechando os ouvidos, os olhos para não ver. Então, esse é o cenário espiritual do povo. Então, o profeta foi destinado a esse povo para pregar a palavra, apregoar a palavra eterna, ser o porta-voz eterno. Então, no momento de escassez espiritual, Deus levanta Isaías. E outro contexto aqui, Jeremias capítulo 1, Deus chama Jeremias desde o ventre para ser profeta dentre as nações, no versículo 5. No capítulo 2, no versículo 3, no capítulo 2, no versículo 5, versículo 4: ouça a palavra de Adonai, casa de Jacó, ou seja, ouça a palavra do Senhor, casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor: o que os seus antepassados viram de errado em mim, que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada, e eles mesmos se tornarem nada? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos trouxe da terra do Egito, que nos conduziu através do deserto, por entre ermos e ravinas, por uma terra de aridez e sombras da morte, e etc e tal. Quer dizer, o povo estava longe, e depois vocês podem ler aí e continuar, que Deus estava falando assim: por que eles se afastaram de mim? É por causa da iniquidade, a gente sabe disso, mas Deus estava fazendo um questionamento ali. Quer dizer, o Jeremias foi levantado em momento de escassez espiritual. Depois você pode ler mais adiante, até o capítulo 7, fala do pecado de Israel, de qual estado que Israel estava espiritualmente, e Deus levantou Jeremias nesse estado. O profeta Ezequiel foi levantado no momento que o povo estava em cativeiro, e etc e tal. Eu vou ler então, quer dizer, o ministério profético, ele é levantado pelo Eterno em momento de escassez espiritual. É isso. O profeta pode profetizar a bênção? Sim, mas ele só profetiza a bênção, alguma coisa está estranha. Porque geralmente o contexto profético escriturístico, dentro do contexto bíblico, o profeta ele vem para apregoar, techuvá, ou seja, retorno às leis do Senhor, aos caminhos do Senhor, apregoar o arrependimento, apregoar uma palavra que faça com que o povo retorne aos caminhos do Senhor. E depois, se esse povo não retornar, ele vem como o porta-voz do Senhor anunciar a destruição. E depois, aqueles que retornaram ao remanescente, Deus ele promete grande restauração. Esse é o contexto total bíblico relacionado às profecias. Pode procurar de uma extremidade à outra, o conceito profético é esse.
Não é só profecia relacionada à bênção, mas tem profecia relacionada a julgamento e profecia relacionada à pregação moral, ou seja, arrependam-se do mal que estão fazendo, retornem aos caminhos do Senhor. Isso é techuvá, isso é fazer techuvá, retornar aos caminhos do Senhor, que é a palavra dele, que são os seus mandamentos e a sua lei. Tem um livro que eu gosto muito dele, mesmo que eu não concorde com tudo que ele fala, mas ele é muito bom. Esse livro aqui, ele é de 84, a última edição dele é de 1993. Conheça melhor o Antigo Testamento, de Stanley Elissen. Na página 212, ele fala bem assim, fala sobre o profeta e sacerdote. Bom, vou ler aqui para vocês. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei, como já foi observado. Os sacerdotes eram professores habituais, os profetas pregadores de reavivamento, ou seja, de retorno a techuvá. E aqui os sacerdotes informavam e os profetas, eles pregavam, eles reformavam, restauravam através da pregação do arrependimento. E os profetas e os sacerdotes instruíam de acordo com a Torá. E os profetas, eles vinham naquela parte de pregação do arrependimento. Os sacerdotes instruíam a mente do povo, os profetas desafiavam o arbítrio, ou seja, as suas decisões. Retornem, voltem, se vocês, claro, se ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, e etc e tal. E se pronunciavam com energia, insistência quando a lei era negligenciada pelos líderes e pelo povo. Então, o profeta ele tem esse ministério. Amém? Eu não vou continuar. Eu espero que eu tenha mostrado essa diferença de profeta e de sacerdote, ou de profeta e de rabino. Na época de Yeshua, o Sanhedrin, através do ministério dos sacerdotes, eles incumbiram os fariseus de serem rabinos, professores do povo. E eu vejo que muita gente quer ser profeta, falar que é profeta, que é isso e aquilo, e na verdade o profeta não é isso que a gente está vendo hoje. Esses caras que apregam aí bênção, profeta, ele é aquele que apregou arrependimento, techuvá, e ele é rejeitado por muitos, como Jeremias foi jogado na cisterna. Então, se você quer ser profeta, seja da maneira certa, apregou a verdade, o arrependimento e o retorno às leis do Eterno. Shalom, shalom.